Em sua coluna no UOL e um vídeo da Band News, o Reinaldo Azevedo não perdoou o chilique do Jair Bolsonaro no hospital. Vamos ver o que diz o Tio Ray e fazer uma reflexão aí sobre isso com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Não se fala em outra coisa. É o piti do Bolsonaro lá no hospital. Vou trazer o Pedro Zambarda para comentar com a gente, mas antes, ó, o arroba do Pedro ali, ó, arroba Drops de Jogos para você seguir, se inscrever no canal Drops de Jogos. E o meu arroba aqui, ó, lu.junior. Eu tô meio espelhado aqui, eu tô aqui, ó, arroba lu.junior, o meu arroba para você me seguir lá no Instagram. Vamos lá, Pedro. Falas do Reinaldo Azevedo, como eu falei pra você, né, Lúcio? O cara que inventou o termo petralha e hoje é o maior defensor do presidente Lula. Cara, eu quero começar não falando do Reinaldo Azevedo, mas falando do episódio em si no hospital. Que troço, assim, horroroso, né, cara? Enfim, uma agente representante ali do Ministério Público, oficial de justiça, né, plantonista, ela não escolheu estar ali, sobrou para ela fazer esse trabalho horroroso. E você tem ali o Bolsonaro fazendo o que o Reinaldo Azevedo vai falar na coluna dele, eu vou explicar direitinho. Ele montou um circo ali, né? Ele tentou fazer um corte para lacrar, o que deve ter frustrado a extrema-direita inteira, porque foi dia que teve a investigação da questão do escândalo do INSS, acho que já tinha um foco claro aí para atacar o governo, e o Bolsonaro puxa as atenções de todo mundo para ele berrando, ele falando, ele não sei o quê, porque eu sou a representação da democracia. Lúcio, ele tá sendo, cara, um corpo morto que a extrema-direita tá oferecendo para lançar o próximo candidato. E sendo que o Lula agora já tá declarando aos quatro ventos que ele é candidato à reeleição. O presidente não vai confirmar isso oficialmente, mas já é o que está sendo dito nos bastidores. E aí o Bolsonaro está desesperando, porque ele está vendo a janela de oportunidades fechar, ele vai acabar preso, ou ele vai continuar hospitalizado pelos problemas de saúde dele, e aí ele resolveu fazer um teatro de 11 minutos patético, uma coisa horrível, que representa muito do que ele se tornou e do que ele representou no país. E aí o Reinaldo resgata também, porque é o seguinte, por que essa oficial de justiça foi até o hospital? Ela vai até o hospital porque o Bolsonaro resolve fazer uma live com o Flávio, com o Carluxo e com o Nelson Piquet dias antes. Então a desculpa que ele estava no hospital e estava na UTI e não poderia receber o oficial de justiça caiu. Então o Alexandre de Moraes mandou a mulher lá e ela fez se cumprir a justiça, né? E aí o Reinaldo diz aqui taxativamente, se você puder botar na tela, Bolsonaro usa hospital de picadeiro no circo da extrema-direita e se dá mal. Vamos explicar aqui direitinho o que está nessa coluna. Eu não vou ler ela inteira, tá, gente? Eu não duvido de que a condição de saúde de Jair Bolsonaro esteja delicada, suponho que os médicos responsáveis não participariam de uma patuscada. Além dos boletins, ao que se pode perceber, as evidências fáticas, a literatura disponível sobre o seu quadro, aquilo que pode ao menos ser compreendido por leigos e leitores dedicados. Uma oficial de justiça, como sabem, foi ao hospital para lhe entregar um documento que notifica a abertura da ação penal do Supremo e o intima para apresentar uma defesa. Isso é a regra do jogo, tá, gente? Esse ato, apesar da gente estar se divertindo com memes e tal, e eu acho que ele vai ser preso mesmo, mas assim, ela foi lá fazer uma ação meramente burocrática, tá? Era entregar uma documentação para dar início ao processo. Ninguém estava lá para arrancá-lo do leito, para levá-lo para a delegacia mais próxima ou para metê-lo no xadrez. Lúcio, falei, eu converso com advogados, converso com especialistas do direito. Se o Bolsonaro for preso preventivamente, o que muda para ele no hospital ele vai passar uma sanção dentro do hospital e vai ser acompanhado por um policial. Ele tem direito a tratamento médico. Perfeito. Ninguém vai arrancar ele de lá. Não tem justificativa para circo nenhum. Ele sabe que está sendo processado e que ele pode acabar preso. Só que ele quer fazer o showzinho. E o duro, ele tá imitando em muitos aspectos a campanha do Lula de 2018, dizendo que eleição sem Bolsonaro não é democracia. Sendo que eleição sem Bolsonaro é o preceito para ter democracia. Esse cara é um golpista. Esse cara não quer o nosso sistema político. É um absurdo completo.
E aí, o que ele diz em determinado momento, né? Ele sentiu o cheiro do que pode ser uma oportunidade e decidiu gravar um vídeo em que se apresenta como vítima de Alexandre de Moraes, apelando até para Hitler. Vai me obrigar a lembrar quem já apareceu em más companhias em matéria de neonazi, chega a simular um chilique com um funcionário do hospital que parece dizer ser necessário verificar a sua pressão arterial e passa a constranger a servidora pública que apenas fazia o seu trabalho. O senador Flávio Bolsonaro, sócio do papai no negócio dos capacetes, e ele zoa, o Reinaldo detona, justamente porque o Jair faz uma live e ele faz propaganda de um capacete de moto que ele anunciou no aniversário dele, que tem na sua composição grafeno. Você lembra que durante o governo ele fez muito lobby por conta da volta do grafeno, da volta de metais preciosos aí que... Porque o Bolsonaro, gente, ele tem um passado, inclusive, ligado ao garimpo. Não foi à toa que no governo dele voltou muita coisa do tráfico ilegal que acontecia no norte do país. Então ele volta com esse negócio de fazer lobby com grafeno. E aí o Reinaldo diz aqui, o senador Flávio Bolsonaro, sócio do pai no troço dos capacetes com grafeno, aproveitou para nos brindar, formado que é em direito, com seu entendimento sobre o ataque às respectivas sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 23. Ninguém concorda com essas punições absurdas, covardes, exageradas, que estão sendo aplicadas contra pessoas trabalhadoras, honestas, inocentes e que, no máximo, promoveram algum ato ali de depredação de patrimônio público, que a pena é baixíssima. Essas pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal eram para ser julgadas em primeira instância e mais, eram para ser julgadas em juizados especiais, que é onde tem ali as pequenas causas, como chamavam antigamente. Para esse gênio da raça, depredar o Supremo, o Congresso Federal e a sede do Poder Executivo é uma coisa irrelevante, própria de pessoas, como se diz ele, inocentes. Na terça, Valdemar da Costa Neto visitou Bolsonaro na UTI, na quarta foi a vez do pastor Silas Malafaia. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o ex-presidente está cuidando pessoalmente da redação de um novo projeto de lei de anistia, apelido de impunidade na boca dessa gente. Então vem uma pergunta óbvia, ele tinha ou não condições de assinar uma citação para evitar o perecimento do direito? A resposta é sim. Ou não estaria usando a sua condição para articulações de natureza política ou para conceder entrevistas e promover lives em que, posando de falso Messias, mas de verdadeiro Bolsonaro, faz publicidade do próprio padecimento para obter ganhos políticos, com ataques ao STF que vão da fúria ao deboche. Ele está se aproveitando, gente. Ele está usando esse tipo de coisa e, ainda por cima, fala sobre nazismo. Ele diz aqui, olhando para a câmera, o Bolsonaro, lembra o Reinaldo, diz que ele não vai fugir do país e se emenda. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia? E aí o Reinaldo pergunta, por que a pobre senhora estava a ouvir aquelas coisas? O que ela poderia fazer? Ocorre que ele não falava para aquela senhora, para oficial de justiça. Mais uma vez ele usava o hospital como pigadeiro de um circo ruim. Num determinado momento ele disse o seguinte, o pessoal lá dos tribunais do Hitler também cumpria a missão como a oficial de justiça, botar os judeus na câmara de gás. Lúcio, esse cara pegou o Holocausto para comparar com a situação dele. E os mortos da pandemia? Isso ele não lembra. E aí ele resolve usar o Holocausto. Dizer o quê? Os maiores amigos de Beatriz von Storch, lembra o Reinaldo? Neta do mais longevo ministro de Hitler, tem no Brasil os maiores amigos dela são Jair e Eduardo Bolsonaro. Até aí ela poderia nada ter a ver com as opções do avô. Ocorre que ela é uma das lideranças mais importantes para o Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita coalhado de neonazi. Alternativa para a Alemanha, para quem não sabe, é a AfD. Em reunião recente com extremistas de vários lugares do mundo, na qual Eduardo foi saudado, Steve Bannon, fascistoide americano, cumprimentou a alternativa com a mão estendida. Vocês sabem como faziam os discípulos do fascinoroso. É muito impressionante que Bolsonaro não consiga atacar nem mesmo o nazismo sem ter que se explicar. E aí o Reinaldo encerra, e a gente teve a notícia recente do Hugo Mota, não haverá anistia e Bolsonaro não será candidato. O espetáculo deprimente que ele estrelou no hospital é um jogo de desesperado. Quem minimamente responsável ao assistir a sua performance seria capaz de pensar, esse é o líder
que precisamos. Honestamente, Lúcio, você acha que os bolsonaristas acham que ele se livra dessa? Acredito que não. Só aqueles radicais, cara, Ele que tá mergulhado no grupo do Zap, né? seguidor de Silas Malafaia, acho que essa galera aí talvez tenha algum tipo de esperança de que em 72 horas algo vai acontecer. Pois é. E aí, para vossa alegria, vamos trazer quem? O Reinaldo Azevedo esculhambando o negócio dos capacetes dos bolsonaros. Depois queria ouvir tua opinião, Lúcio, dessa pataquada toda. Vamos lá. Tá lá. Então, um pouco dizia isso e um pouco vendia capacete. Tem o Bolsonaro vendendo capacete, é isso? Tem. Tem o vídeo? Comprando. Se prepara, tá? A propaganda é horrorosa. Vamos lá. Vai, vende capacete, vai. Um dos 3 sorteados, hoje entregarei pessoalmente o capacete na sua cidade. Acompanhe, fique ligado, pode ser você. Resistência, leveza e tecnologia na sua cabeça. Capacete Bolsonaro, aproveite e compre logo o capacete Bolsonaro. Não é qualquer capacete, esse eu uso. Tá lá. Então, um pouco dizia isso. Então é isso, gente. Esse é o Tio Rei se acabando e a gente acabando junto. Porque ele tem capacete de grafeno, eles têm vinho, eles têm a Bolsonaro Store. O vinho me disseram que é horrível, o pessoal tentou tomar. É um suco de uva azedo. Intragável. Intragável. Cara, mas não pode dizer que ele intragável... não... Intragável ele, né? Não é nem o coitadozinho, né? De fato, eles tentam fazer mercado de tudo, né, com a marca Bolsonaro. Agora, de fato, a marca Bolsonaro, pelo menos na parte política, ela já esteve mais em alta, né, Pedro? Acho que nesse momento, esses tipos de tentativas, a gente até comentou com a Sofia em alguns outros cortes aqui sobre essa pataquada toda dentro do hospital. Acho que isso tá bem coberto. Mas o cenário político de Jair Bolsonaro, e aí eu acho que é uma discussão bem relevante para trazer, que você pontuou ali, é porque ele está tentando se fazer um mutirão em volta dele, como foi feito quando o Lula foi preso. Agora, são cenários totalmente diferentes, né? Pessoas diferentes também. Pessoas diferentes, casos diferentes, né? Uhum. De fato, a gente percebeu, inclusive com decisão do Supremo Tribunal Federal, que era, assim, todo um contexto não legal do processo do Lula. Já o caso do Bolsonaro, a parte jurídica, ela ainda está andando, ela nem terminou, e o cara já está querendo criar essa narrativa em volta dele. E aí a questão de saúde dele, né? A questão de saúde sempre foi uma tentativa de desculpa para angariar votos. Tem gente que fala da fakeada, tem gente que fala que ele tá no hospital só para isso. Cara, acho que não. Acho que de fato tem a questão de saúde, mas com certeza ele sempre aproveitou isso. E não é novidade na extrema-direita, Pedro, porque a gente viu recentemente o Trump, né, com o tal tiro na orelha, também fazer disso a virada de jogo que ele precisava. E engraçado que é o seguinte, cara, eles usam mesmo esses fatos, mas não, a facada não foi forjada, mas assim, eles usam politicamente desses eventos, ninguém nega isso. Inclusive até as pessoas que acreditam na fakeada, eles dizem exatamente a mesma coisa. Ele usa esses fatos políticos. Mas o fato, Lúcio, é que é o seguinte, e eu acompanhei de perto, eu estava no Sindicato dos Metalúrgicos quando o Lula se entregou para a Polícia Federal. Ele estava sendo acusado por um crime de corrupção, não estou dizendo que era uma coisa leve, e a gente conversava com as pessoas na época, a gente não tinha ideia que as mensagens do Intercept iriam vazar, e a gente estava confirmado, o Lula ia para uma jornada trágica, né? Foi presidente 2 anos, ia acabar preso, provavelmente o resto da vida, e a esquerda ia ter que lidar com isso. Aí teve as vigílias, a Vigília Lula Livre, que foi lá fazer uma campanha, mas é um líder que desde o começo ele se entrega por causas. O Lula foi o pai do Bolsa Família. Do que o Bolsonaro é pai, gente? Ele é pai de um governo desastroso, ele é pai de milhão de morto numa pandemia, numa condução econômica desastrosa. Ele não tem no que se ancorar. Aí quando um cara não tem
onde se ancorar, primeiro porque ele defende uma ideologia nefasta, segundo porque do ponto de vista material ele não criou absolutamente nada quando teve poder, o que resta para esse cara é ser um simulacro de um líder popular. Ele é o verdadeiro populista. O pessoal sempre chamou o Lula de populista. O Lula não é populista, ele é popular. O Bolsonaro é um populista mequetrefe. E o duro, professando um fascismo. Então é o seguinte, ele tá virtualmente, o Reinaldo concorda com isso, ele tá virtualmente morto. Nossa dúvida é, o sucessor é o Tarcísio? O Reinaldo já tá batendo no Tarcísio. E eu acho que ele tem uma certa razão nisso. Pois é, o próprio Tarcísio não se coloca como presidenciável, né? Ele diz que vai concorrer ao governo e tudo mais, mas já começaram movimentos por Ricardo Nunes concorrer no governo. E outra, ele não se coloca como presidenciável, mas em todos os protestos contra Alexandre de Moraes, o Tarcísio tá indo. Tava lá. Tava lá. Não só ele, né? Os outros também que estão tentando uma vaguinha ali também estão começando a tentar aparecer nessas rabeiras aí. Mas é isso. Nem sempre eu e o Pedro concordamos aqui, mas, Pedro, eu concordo 100% contigo nisso que você trouxe. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ó, antes de ir embora, um convite especial e nada melhor que, né? O cara tá aqui com a gente, ó. Esse vídeo é um novo vídeo lá do Telescópio, tá? Games, extrema-direita, tudo a ver. E quem roteirizou esse vídeo foi o Pedro. Então, Pedro, conta pra gente aí, sem muito spoiler, o que a gente pode esperar desse vídeo aí, por gentileza. Cara, esse é um vídeo que eu sempre tive na minha cabeça e o problema que eu sempre tive no Drops de Jogos é que eu não tenho um estúdio e essa equipe maravilhosa que o Meteoro tem. E aí eu fui convidado pela Ana e pela Sofia para fazer vídeos para TV Cringe, só que elas optaram dessa vez pro conteúdo ir para um programa Telescópio. Ele é basicamente um resumão das relações da extrema-direita com games, com um título bem clickbait, porque as pessoas estão achando, alguns estão clicando e achando que você está dizendo que games são todos de extrema-direita? Não, gente, pelo contrário. O vídeo, inclusive, dá uma conclusão de que a gente tem que pensar os games como mais ligados a pautas políticas, mais diversos, mais militantes. E ele mostra aí o panorama como o Trump e o Bolsonaro e o seu entorno sequestraram essa comunidade que é querida por muitos, inclusive por mim aqui no Meteoro. Perfeitamente, já está disponível. Então, terminando esse vídeo aqui, você vai lá e assiste. Quem está na live, terminando a live, você já pode ir lá e assistir, tá certo? Valeu, Pedro. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.